E chegamos nesse clima de polar ártico, não é mesmo? Até que enfim nós voltamos. A gente tava gravando sempre com calor. né? Mas a gente tirou férias. Tiramos férias e voltamos no inverno. Porque pra mim, eu acho que a soma de 4 episódios é suficiente. É suficiente. Eu tava pra férias. exausto. Não. Eu precisava de um tempo. Acabada. Eu precisava de um tempo pra mim. Exatamente. Um tempo pra nós, um tempo pra nossa individualidade. Sim. Um tempo pra não ser Isabel e Pedro e Isabel. Um tempo pra gente não se ver. Ah, isso é tão bom. Exatamente. Um tempo pra gente não se ver. Ou ter que ver nosso diretor. Ah, essa é a melhor parte. Sim. Isso me fez muito bem. A gente pode contar isso na tempo. edição, por favor? A gente tira mais tarde, Isabel, e pra que a gente veio hoje? Como é essa volta? Vamos dizer que a gente está reflexivo nessa volta. Que a gente está trabalhando com outras frentes agora. Né? Eu acho que a nossa primeira temporada a gente trouxe um humor latejante muito grande. Eu esqueci, vim com esse casaco hoje. Eu esqueci que era um programa mais sério, uma coisa mais... Num novo lugar, num novo espaço. Exatamente. Né? Maior, olha o tamanho dessa mesa. Não, isso aqui é... A gente quase não se alcança. É bom. É difícil a gente se alcançar daqui. Ai, podia não alcançar. Enfim, voltamos para a nossa segunda temporada depois de 4 episódios do Foyer. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais. Somos Programa Foyer no Instagram e no YouTube Foyer Programa, tá bom? Segue a gente, curte, comenta nossos vídeos, ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho. Isso. E se você é uma assessoria de imprensa, se você é uma produtora, boa. entre em contato com a gente, manda a sua produção pra estar aqui com a gente ou estar lá na página do Foyer no Instagram, que a gente vai colocar a sua peça no ar. Vamos. A gente vai na sua peça assistir também, então conta com a gente. Vai lá, entra lá e deixa suas informações. Não esquece da gente, não. Isso. E agora sim, falando sobre então o episódio de hoje. Quem vem hoje? O que temos para hoje? Menino, imagina. Vamos imaginar. Imagina aqui, Vamos fazer um exercício de imaginação. Nessas férias, você precisou muito de terapia. Sim. Se você pudesse escolher um terapeuta da história dos terapeutas, quem você escolheria pra estar deitado no divã da pessoa? Olha, eu sou bem apegado à doutora Fátima, tá? Eu sou bem apegado à doutora Fátima. Mas eu acho que, assim, pensando rápido, Freud me passa pela cabeça, assim. Vem. Eu pensei a mesma coisa. Pensou? Eu acho que Freud atendeu tanta gente, né? Tantas pessoas diferentes, artistas, não artistas, não é? Eu acho que Freud ia ser uma boa pessoa pra eu estar deitada no divã. Eu acho que é. Talvez eu fosse internada depois de passar pelo divã dele. Com certeza. Com esse casaco, principalmente. Então agora, depois de já falar tanto sobre quem vem, vamos começar o episódio. Diretor, abertura do programa, por favor. E agora já estamos aqui com os nossos convidados de hoje. E eu vou apresentar eles pra vocês, pra gente começar este papo. Vamos lá. Temos aqui comigo, do meu ladinho, ele que é ator, dublador, locutor, diretor e professor de teatro. Que por ano ele deve fazer, provavelmente, umas 15 produções. Ele fica em cartaz, com certeza, 365 dias por ano. Eu não sei como ele come, como é que ele vive. Ele estará no próximo Globo Repórter. Quando ele sair daqui, ele vai pra lá. E o nome dele é Vitor Garbosa. Palmas. Olha, é um currículo tão bom, achei que você falava do meu colega, viu? Eu não conheço esse cara que trabalha todos os dias do ano, mas obrigado. Menina, a gente foi em tanta produção sua ano passado que eu fiquei um pouco confusa. Gratidão. E agora, temos aqui ao lado de Pedro, ele que se formou em arquitetura, fez educação artística e teatro, viveu em Paris, em Roma, em Buenos Aires, tem mais de 100 espetáculos no currículo como ator, diretor e produtor. Ele, Ariel Moche. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao Foyer. Obrigado, gente. Legal o lugar, viu? Gostei muito. Maravilhoso. Bonito, não é? Legal. A gente destoou um pouco, né? Porque o lugar tá muito bonito, agora a gente ficou um pouco distante. Ai, é confete. Vocês são maravilhosos. Vocês estão olhando a cara da riqueza aí, a tigresa. É isso, eu só vim pra receber elogio hoje. Eu voltei das férias assim. Ele tá numa linha um pouco meio militar, né? Um verde camuflado, assim. Gostei. É o que eles Você arruma pra resolveram. vir. Pano bom. Ah, não Parece sei. uma capa de chuva, não parece? Uma capa, Pode encostar nas pessoas assim do lado? Pode. Ai, Nossa, é estático, assim. Se eu fizer muito rápido, eu vou dar choque. Que demais. É um prazer ter vocês aqui hoje pra falar de carreira, né? é isso. Porque antes de falar do espetáculo que vocês estão fazendo, a gente não pode deixar de ressaltar que 100 espetáculos no currículo, quase 365 dias por ano em cartaz, isso não é pouca coisa não, né? Não é.
Com certeza não é. E a gente queria falar do quê, P? Do que a gente planejou falar com essa dupla incrível hoje? E a gente vai falar sobre o artista que não para. O artista que sempre tá buscando a nova produção, a próxima, e já pensando em 10 produções, a primeira que emplacar vai. É isso. Então a gente tem que pedir pra rodar uma vinheta? Direção, o primeiro sinal, por favor. Muito bem. Gente, expliquem pra gente, por favor, como é que vocês fazem? Porque... Começo? Quer tirar no Joaquim Pô pra ver quem começa? Ou vamos mais novos? Só vamos lembrar vai que a lá. gente tem tempo, tá? Assim, Então, porque por pra favor. vocês falarem tudo, aí lascou. Então, eu faço teatro, né? Desde... Vocês não tinham nascido. É uma vergonha, mas é verdade. 1972 eu comecei. Ou seja, esse ano... Eu tô fazendo 50 ou 51 anos de carreira, gente. Isso é sensacional. E eu sou jovenzinho, eu comecei bastante jovem também. Bom, mas então, a minha carreira, né, ela começou com teatro, propriamente dito, pisando no palco. Eu estudei teatro e tal, com Eugênio Kuznet, que tem o teatro no nome dele, que foi aluno do Stanislavski, que é o pai da interpretação. Estudei com várias pessoas, né? Teatro, assim, encenação. E aí eu fui buscar... Eu estudava arquitetura porque eu tinha que entregar um diploma para a família, né? E o melhor diploma que eu achei para entregar para eles foi arquitetura, assim, e tal. Aí depois fui buscar outros estudos. Eu fui estudar música, fui estudar canto para ópera. Eu estudei um pouco de regência com música e tal. Mas sempre fazendo teatro. A minha meta era ator. Então, eu trabalhei muito em teatro, fiz muitas peças. Trabalhei com gente muito interessante. E eu me sinto, assim, um pouco, na minha faixa assim, etária, um pouco divisor de coisas. Porque eu me lembro que quando eu entrei no primário, naquela época era primário, primeiro parte do curso de educação, veio o ensino moderno. Aí depois veio a matemática moderna. A matemática começou a adquirir a letra, né? Porque antes não tinha esse A mais B igual não sei o quê. Graças a Deus. Mas a partir de mim começou a aparecer. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eram 4 anos. Depois, eu estava no 2º ano de faculdade, mudou para 5 anos de faculdade. Ou seja, tudo comigo acontecia umas divisórias de água, umas coisas que eu fui pegando como chamando de modernidade e tal. E fazer teatro, para mim, foi uma coisa deliciosa, porque eu peguei justamente esse ciclo onde os mais velhos do teatro, né, já estavam começando a desaparecer, né, infelizmente a morrer pela muita idade. E eu aproveitei e trabalhei com essa gente também. Então eu trabalhava com os mais jovens, trabalhava com os mais velhos, e era essa a mescla. E dentro do teatro eu fui fazendo de tudo. Eu fui ponto da Dercy Gonçalves, ponto eletrônico dela. Eu trabalhei como diretor, trabalhei como contra-regra, ator, muito, né? E aí veio o cinema, que eu fui aproveitando, convidado para alguns filmes, fui filmando, filmei cerca de 20 filmes longas e mais os curtas, muitos que pintam. E aí veio a televisão como ator, fazendo novela. E até que o SBT, a Iris Abravanel, esposa do senhor Silvio Santos, que eu estava terminando de fazer uma novela que ela tinha escrito, e ela me chamou, dizendo assim: Ariel, esse personagem que eu escrevi para você na novela, você fez divertidamente, muito legal, e eu acho que você podia me ajudar a fazer uma coisa. Que era justamente, ela estava com pretensões de refazer a novela Carrossel, que fez muito sucesso, era uma novela mexicana, acho que era mexicana ou cubana, uma coisa assim. E ela estava querendo readaptar para o Brasil. Mas, para isso, ela precisaria de crianças para interpretar. E nós não tínhamos, na época, há 15, 17 anos atrás, nós não tínhamos crianças interpretando. Nós tínhamos crianças que faziam comercial de televisão. Então, você fica lá um dia inteiro falando: compra essa bolacha, a bolacha é gostosa. O iogurte X é delicioso. E fica falando 10.000 vezes essa coisa até acertar, até sair do jeito que é. Mas uma criança que
que tivesse noção de interpretação, né? Do que é um personagem, do que é emoção, de como canalizar isso, de como contracenar. Isso tudo não existia. As novelas da Globo, de vez em quando, tinha uma criança participando, mas era assim: mamãe, posso ir para o quarto? Vai, filhinho, que eu estou conversando com o papai. E pronto, acabou. E aí a Iris me convidou, querendo que eu formasse um elenco infantil que ela precisaria muito. Na novela tinham 20 crianças, com idades diferenciadas entre 5, 6... Não, mais. Eram 6 a 7 anos para até 12 anos. E aí fizemos uma seleção enorme. Antes eu disse para ela que eu não tinha competência para lidar com criança, porque eu lidava com adulto e com jovens. Eu dou aula, né? Mas eu enfrentei esse desafio que ela me propôs e deu certo, cara. Eu vi que eu sabia lidar com crianças. E Carrossel foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Sim. Tirou o SBT do pé na lama, sabe? Aquelas coisas que estavam com dívidas e tal, e SBT. E aí, desde então, eles me seguraram lá. Então, hoje eu trabalho no SBT fazendo preparação de atores, como coach e tal, tanto dos adultos como das crianças. Estou preparando uma novela nova agora. Primeira mão, hein? Não, estreia agora dia 8 de maio, não percam. E é uma novela genial mesmo. Esse elenco é genial, genial. As crianças são deslumbrantes. Foi uma sorte. A infância de Romeu e Julieta é baseada no Shakespeare, no Romeu e Julieta do Shakespeare, que todos vocês conhecem, mas não tem os assassinatos, não tem as mortes, mas tem a contenda. Vitor, pelo amor de Deus, você quer uma criancinha? Mas era mais legal. Muito sanguinho. Eu sou seguindo leite, as crianças hoje elas querem sangue. Isso não é Netflix, entendeu? Às vezes não vai ser uma produção que já... Mas com a Amazon também, não tem? As crianças... tá com a Amazon também. Então, ei. Tá com a Amazon também. Vitor, pelo amor de Deus. As crianças que querem sangue... Joguem esses jogos aí do PlayStation. PlayStation. E aí matem a cidade, matem todo mundo. Mas não, lá no SBT nós temos essa cultura. Sabe o que eu aprendi? Eu vou revelar aqui para vocês. Por que eu, Ariel, de repente, me coloquei lá naquele SBT, que é uma emissora tão estranha. É muito legal trabalhar lá, tal, mas... com essa coisa da novela infanto-juvenil. Eu descobri uma coisa com eles, que esses temas de novela todos, que foi que eu fiz? Carrossel, Chiquititas, Carinha de Anjo e todas essas que fizeram muito sucesso, elas lidam da seguinte forma com o enredo. Quem são os problemas? São os adultos. Os adultos é que trazem problemas financeiros, problemas amorosos, problemas de relacionamento, problemas disso, problemas daquilo. E as crianças é quem resolvem esses problemas, porque eles se reúnem e falam assim: meu pai acho que está brigando com a minha mãe, eles dois brigaram ontem, vamos lá conversar, vamos. E eles resolvem o problema. Então o grande barato dessas novelas infantis juvenis, que de repente fazem tanto sucesso, é que a criançada se vê útil e se vê resolvendo coisas que são linguagens dos adultos, e eles resolvendo. E sem contar que, pelo menos pra mim, não sei pra você, P, eu cresci assistindo o SBT. Essas novelas fizeram parte da minha infância e criaram o que eu sou, né? Exatamente. Eu acho Chiquititas, pra mim, sensacional. Chiquititas habitam um imaginário. Eu fiz como ator Chiquititas em Buenos Aires. Por Deus. Né? Então, depois eu fui fazer a direção de Chiquititas como preparação dos atores aqui. Mas é isso, eu adoro trabalhar, né, com a minha arte. E já fazia um tempo que eu não tinha tempo. Olha só que frase horrível. Já fazia um tempo que eu não tinha tempo. Existe isso? Para fazer teatro, gente. Eu só estava conseguindo dirigir teatro. E na pandemia eu fiz 2 peças pela internet. Mas pisar no palco como ator já fazia um tempo, acho que 12 anos, desde que eu entrei lá para o SBT ou mais, que eu não conseguia achar um tempo de ser ator no palco, que exige tempo. Nossa, como o teatro exige de você, ator,
dedicação, estudo, conhecimento, preparação e blá, 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 um monte de coisa. A gente pensa que é decorar o texto e entrar em cena e não é assim. E aí o nosso querido amigo, o Vitor, ele me convidou para fazer essa peça que eu li. Posso falar o nome já? Claro! O Sindelar, no divã do Dr. Freud. Por isso que eu estou com essa barba de Dr. Freud. Mas ele é mais novo, tá, gente? Só pra Eu sou deixar bem isso mais claro. novo, viu, gente? Isso tem que ser Mas dito. estou aceitando emprego de Papai Noel no Natal. Estamos em Em abril. loja, eu fico na porta da loja fazendo assim, blém, blém, sabe? Mas aí ele me convidou para fazer a peça, o Sindelar, e eu falei, vou fazer. E estamos estreando, e estamos fazendo, e eu estou no corre-corre entre o teatro, televisão, escrever, que eu escrevo roteiros de seriados também, e estou escrevendo um roteiro novo. E é Altas isso. revelações aqui hoje, hein? Tá vendo? Todos curiosos. Eu tô disponível, viu? Tá bom. Vamos fazer uma Deixa claro. leitura. Eu vou convidar todos vocês para a gente fazer uma leitura desse roteiro. Por né? favor, Super nossa. disponível. E ela vai com esse casaco. Eu vou. Vai. O casaco dela, gente, é chiquérrimo. Não, é bom, porque senão ele esquece. chique. Que fala, que é você mesmo, filha? Não, Ah, eu vou é. fazer casaco pra, pra lembrar. É uma onça, né? É, um Eu negócio... diria que é mais uma tigresa, né? Porque tem as listras, né? Eu não sou nenhum... sei. A onça biólogo. é pintas. É pintada, né? Eu errei, É. gente. A Mas vamos onça- chamar ela de tigresa, Juma tigresa. hoje, não, mentira. Fica à vontade. Eu faço todos esses personagens. Se quiser que eu faça Juma, eu faço Juma. Boa. Falei demais, né, gente? Vamos- Que Nossa. isso! É muito legal. E, inclusive, né, a gente relembra coisas aqui, a gente foi pra esse nosso passado dentro de Tiquititas, lembrando disso. E eu tenho um passado com o Vitor Garbosa. Como é que é essa frase aí? Tenho um passado, porque já estivemos na mesma companhia de teatro fazendo teatro infantil. Pois é. Não é? Foi ali que começamos. É o Mágico de Oz. Eu comecei ali. Não, eu tenho um passado até um pouco mais pra trás, né? Na verdade, assim, eu tenho uma tia que trabalha no meio, que é a Cissa Simões, e ela falava pra mim, né? Falava assim, não, você leva jeito. E na época eu jogava bola. Eu falava assim, tá bom, tia, eu vou ali jogar, depois a gente conversa. E eu gostava muito, né? Tudo que eu fazia era muito assim, uma apresentação sobre Guerra do Paraguai. Vamos fazer uma história. Aí juntava né, uns amiguinhos. Você vai ser fulano, você ciclano. Aí eu entro. Totalmente fora da casinha, assim. Porque o pessoal, eles faziam aquela coisa. Pegava lá o cartaz, colava, falava, gente, então... Não tinha slides na época, né? Era só aquele projetor. Depois de muito tempo, né? Que eu sou de 92, né? Aí Nossa, realmente. Não, mas não é Uma como é senhora. hoje. Mas não é como é hoje, que a pessoa vai lá e fala assim, não, vou conectar aqui meu celular com o projetor, beleza, bota uma musiquinha. Não, aí pegava o CD lá, tinha que pular a faixa, levar o rádio do pai. Então eu gostava, né? Aí eu fui fazendo o curso de teatro, tudo, e aí eu entrei na faculdade de audiovisual, porque na época eu queria prestar bolsa pra jogar fora, né, do país. Tava bem, mas eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero focar nisso, eu tô bem, tava num ápice muito bom da minha carreira de atleta. Minha mãe falou, tá bom, só que sem faculdade você não fica. Até lá você vai ter que fazer alguma coisa. E eu fiz bacharel em audiovisual. Aí veio o Mauro Castro Salles, que é dublador. Ele é a voz do Brutus, é a voz do Camus de Aquários, né, do Cavaleiro do Zodíaco. E ele deu uma palestra sobre dublagem. Cara, ali... Quem foi vacinado, acho que foi a Janssen, que é a que mais dói. Nossa, Não sei. foi uma dose de Janssen ali, assim, e na hora, sabe quando a gente fala assim, o bicho picou? Mas picou nervoso. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu pensava, na época eu fazia trabalho voluntário e editava vídeos. Então eu falei, olha, se eu for ter um second job, era com edição de vídeo. Eu já mexia muito em Final Cut e tudo mais. Tava começando a mexer em Premiere. E aí, quando eu vi aquilo, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou ser dublador. E nas horas vagas eu vou pegando uma edição, um cliente ali. E fui indo atrás, o que eu vou fazer e tal. Me formei na universidade de dublagem, só que eu não tinha DRT. Aí o pessoal falou assim, olha, você é muito bom, você é muito promissor, só que você não pode trabalhar, porque eu já era maior de idade. Para pagar esse curso eu fui lojista na Imaginarium. Porque minha mãe... Mas é... Porque... Eu achei engraçada a propaganda que você fez na loja. Nem patrocina a gente. Não, é só porque eu não nego minhas origens, né? Eu fui lojista. Não, sem problema, imaginaram, a gente tem todo esse espaço de divulgação aqui, Não, que vocês quiserem.
E era engraçado que na época, corintiano, né? E aí eu queria trabalhar na loja do Corinthians. E o cara olhou pra mim e falou assim, você não tem cara de corintiano? Eu falei, não. Ele falou, não, fala aí. Na época eu era viciado, eu sabia os titulares, os reservas, a base, a cor da cueca, que é o jogador que entrou. Sabia tudo. Aí o cara, não, tal. Só que eu estudava no Senac e o shopping era do lado, né? O SP Market, que é onde tem o Parque da Mônica hoje. Que eu também trabalhei depois, trabalhei no ano passado. E aí eu falei, olha, beleza, só que o cara queria me aprovar para ir em outro shopping. Aí eu falei, não, eu tenho que ir nesse, porque é do lado da minha faculdade. Aí o cara negou, falou, não, então beleza, tchau, um beijo, PT, saudações. E a outra loja que tinha selecionado meu currículo foi Imaginarium. Porque eu falei, olha, minha mãe já paga a minha faculdade, eu preciso pagar pelo menos o curso de dublagem. Trabalhei só 2 meses, fiz o curso, fui atrás do DRT, fiz Teatro Escola Nil de Pádua. E assim, eu falei, como é que era o método na época? Ele não tinha ainda aquele certificado do MEC? Era do MEC? Que tira o DRT direto. Então ele juntava trabalhos, o máximo de trabalhos que pudesse fazer. Aí você levava uma pasta, levava para a banca e era avaliado. E aí eu fui fazendo todas as peças possíveis de todas as turmas, faculdade de audiovisual, assim, você tem um curta? Tá precisando de ator? Não, eu faço. Não, mas eu não tenho cachê, não interessa. Aí eu pegava lá, tirava print, levei uma senhora a pasta. O cara já olhou e falou assim, você fez tudo isso mesmo? Eu falei, fiz. Aí ele faz. 365 dias por ano ele tá em cartaz. Como? Ninguém sabe. Já cheguei a ter 2 peças de frente no mesmo dia. É maravilhoso, mas haja resistência. Pedido. Não, mas é porque acho que é muita paixão e a vontade que o Ariel passa, meu. E eu tenho uma figura nele, assim, uma admiração enorme, porque é isso, meu. Mas você sabe que lá atrás, né, quando eu tinha a tua idade, assim, ou antes até, eu fiz muita coisa assim mesmo. Era teatro infantil de manhã e peça à noite. É isso. E a gente fazia mesmo. Ah, com certeza. E sabe por quê, gente? Faz, né? Ainda faz, Então, tem uma coisa que eu sempre me questiono. Eu encontro meus alunos ou encontro pessoas, amigos, e que falam assim para mim, estou fazendo uma peça, Ariel. Eu falo, que legal, aonde? É no Teatro X, mas é só de sexta-feira. Aí eu falo, que legal. Mas só de sexta-feira? Só. Aí eu fico me perguntando assim, como que as pessoas ganham dinheiro trabalhando uma vez por semana? Como que as pessoas querem... É a mesma coisa que o verdureiro, sabe o dono da quitanda da tua rua? Você chega para ele e fala assim, oi, seu José, eu quero comprar 1 quilo de batata, mas eu passo aqui amanhã. Amanhã eu não abro. Amanhã estou fechado, só abro às quartas-feiras. Como é que esse quitandeiro vai ganhar dinheiro só abrindo de quarta-feira? E a mesma coisa nós, atores. Então, eu sinto que a nossa profissão, ela ficou mesmo nesse estágio de trabalhar uma vez por semana, 2 só. Eu sou de uma época que a gente fazia teatro terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mesma peça. E ganhava dinheiro. Mas hoje em dia eu sinto que a coisa se reduziu por N motivos. Eu acho que o público, não tem público para assistir uma mesma peça todos os dias. Sei lá, mas... É por isso que eu acho que hoje em dia os jovens atores têm que se desdobrar mesmo, né? Tem que fazer dublagem. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não queira ser só ator, atriz. Não. Queira ser diretor, escritor, ator, atriz, contra-regra. Porque senão você não vive, não sobrevive. Qual que é o último? Desculpa. Eu já mandei um currículo para ele. Isso é importantíssimo. Depois que você passa por esse estágio, vem o surto psicótico. Entendi. Esse já é o surto. Já é o surto psicótico. É sério, meu. Não é? A gente tem que se desdobrar. Mas Hoje em dia não dá para você chegar e falar assim, eu sou ator. Que legal. E eu adoro, você comentou. Fome, né? Você comentou isso e a pessoa vem te fazer o convite e fala, é só sexta. E aí você fala, vai até quando? Não, são 2 finais de semana. 2. É verdade. E aí? É verdade. 2 fins de semana. Como uma peça subsiste... Tá certo essa palavra? Acho que tá. 2 vezes por semana. Gente, pelo amor de Deus, um ator não consegue fazer o personagem hoje e a semana que vem o mesmo personagem e dizer que fez bem. Não, e depois de ensaiar 6 meses? Pois é. É muito louco, Isso né? quando o processo não levou 3 anos. É isso. Então, assim, eu tive um processo de 3 anos. Processo de pesquisa, 3 anos. Aí você faz uma abertura de processo e acabou. Mas, eu vou dizer em defesa da minha causa como produtor do espetáculo, que infelizmente, assim, ou felizmente, eu só posso dizer, graças a Deus, que por conta do volume de trabalho e uma reeducação financeira que eu tive também muito graças à minha mulher,
que é economista, eu juntei um dinheiro que eu falei, esse dinheiro vai para ou um curso com alguém, o Robert De Niro, o Denzel Washington, alguém assim, a Viola Davis, ou para alguma coisa que é muito dinheiro no ato. Eu falei, cara, não tá entrando ainda, não tinha chegado ainda no PROAC, nem nenhum outro edital. Eu falei, cara, eu vou tentar me produzir, tentar levantar um projeto aí. E as pautas estão caras. Né? Existe um pouco esse lado. Eu também ouço vocês e falo assim, não, claro, como assim? Só que eu tô rindo meio tipo de nervoso, porque a nossa peça, ela é, felizmente, né? Eu digo, porque pelo menos a gente tá levantando uma vez por semana e às terças, né? Um horário muito alternativo, que foi uma medida que vocês viram lá no Despertar da Primavera, no ano passado, no Vieira da Lata, que foi um sucesso. Então eu falei, cara, é possível. Não é o melhor dos cenários. Por mim, gostaria de ter a mesma agenda de um Renault. Quarta, sessão popular, quinta, sexta, jornada dupla no sábado, domingo. Queria ter sub, mas não é a realidade no momento. Mas peraí, o Despertar da Primavera que vocês fizeram ano passado era uma vez por semana? Às terças-feiras. Mas num teatro com quantos lugares? Era o Vira da Lata. Desculpa, quantos lugares? Acho que 200 lugares. Tem cadeiras. Mais de 200. Mais de 200 lugares. Né, um teatro, vamos chamar de médio para pequeno, né? Sim. O nosso tem 40 lugares, né? 60. Não tinha essas 20 pessoas não, que na hora de fazer a conta no bordeiro faz diferença. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que esses 200 lugares do ano passado, lá da temporada de vocês, do Despertar, era um público suficiente para manter esse espetáculo uma vez por semana. Porque 200 pessoas ali fiéis ao espetáculo, assistindo, pagando, né? Concordo. Eu acho que é bem diferente, né? Uma coisa mas bem se legal. eram 200, né? Não era sempre 200. Então, é isso que eu confundi, porque você chegou e falou assim, não, o nosso sucesso do ano passado do Despertar, então era porque tinha um respaldo do público de 200 pessoas uma vez por semana, isso é bom. Bom, pelo menos uma vez, acho que pelo menos as duas primeiras apresentações foram de 200 para próximo disso, 180, né, de 200 lugares, mas depois foi sobrevivendo como pôde, tanto que teve uma vida útil de um mês. Foram 5 apresentações. Você sabe, desculpa, estou te interrompendo muito, né? Não, isso aqui é uma conversa, não é um monólogo. É verdade. Tem mais 2 ainda para conversar. Mas tem uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Cuidado, vai deixar monólogo, Pedro começa, não para mais. É meu. Não, até ficou na minha aqui. Vamos lá. Mas eu sempre me pergunto, é uma das questões mesmo, assim, que é um ser ou não ser, tal, que é o seguinte: como é difícil a nossa profissão no seguinte sentido. Estou em cartaz no Teatro X, de terças-feiras, às 8 horas da noite. Como fazer com que 12 milhões de pessoas da cidade de São Paulo, habitantes da cidade de São Paulo e cercanias, né, saibam que eu estou ali na terças-feiras, às 8 horas da noite, em cartaz, para vir me assistir. A divulgação é muito complicada na nossa cidade e na nossa profissão, né? Com certeza. Como ela se faz necessária? Total. Como fazer que 12 milhões de pessoas, que 0,01% desses 2 milhões, que dá não sei quanto, porque eu sou das humanas. Você é arquiteto, pô, você não sempre aí. Não sei fazer conta. Eu sempre fui ignorante em aritmética. Pega a régua. Sempre fui ignorante em aritmética. Louvo quem sabe. Mas como fazer que 0,01% desses 12 milhões, seja lá que número for, vá pelo menos ao teatro? Não assistir a minha peça, mas vá ao teatro assistir alguma coisa e pague o ingresso, né? Sim. Porque todo mundo quer convite. Entenderam, né, amigos? Todo mundo quer entender. Isso fica pra todo mundo que tá vendo. Quando você convida e fala, e o convite? Ingresso amigo? Não, Quem chega naquela quitanda do seu José lá que eu falei antes e fala assim, me dá 12 batatas, uma dúzia de batatas. amizade, né? Amizade, bora ali. Não, eu tiro uma foto, eu divulgo pra galera. Eu falo, pô, legal. Faço stories. Eu nunca paguei uma conta de luz tirando foto, né? Ô, pessoal da Vivo, muito obrigado aqui pelo boleto. Tá. Não, é isso, meu. Tem uma frase que meu pai fala que é muito boa, que é: não existe almoço grátis, sempre alguém paga. Então a gente fala assim, não, porque fulano não pagou. Não, ele tirou do dele. Porque às vezes a gente faz essa manobra, né? A gente até chama algumas pessoas que a gente tem um prestígio, ou quer, de repente, dar uma levantada no espetáculo, mas muitas vezes acho que... Não sei se a Ariel já fez isso, mas eu já cheguei e falei assim, não, pode ir, ó, eu vou pagar o dele, tá?
Claro. Você vai pagar o dele? Eu falei, vou, meu. Porque o Pedro é meu amigo e a Eza é minha amiga, o Ariel às vezes não tem nada a ver com a história. E aí o cara fala assim, pô, e na hora de dividir o cachê, né? Porque a gente tá ganhando tudo igual. Ah, sabe o que é? Sabe meus amiguinhos? Sabe a tia que eu nunca vi lá de Bauru, que fazia muito tempo que ela não vinha me assistir? Então, aí não tem nada a ver com a história. O iluminador, o operador de som, o intérprete de Libras, que acho que são uma coisa legal falar, que a gente conseguiu uma parceria para ele fazer todas as sessões, porque também é uma coisa que a gente conversou, que a acessibilidade não pode ser, não. Se imagina uma pessoa surda falar assim, eu quero assistir tal peça. Quando? Amanhã. Não, mas amanhã você não pode. Não tem o tradutor amanhã. Só na semana que vem. Ou seja, trava a sua agenda, porque só a semana que vem você vai poder ver essa peça. Não, o dia que você quiser ver, tem que estar acessível. Claro. E por isso existe aquela frase famosa, que eu acho que algumas pessoas conhecem, uma grande maioria deve conhecer, outras pessoas não conhecem, mas é da grande atriz Cacilda Becker, que colocava na porta da bilheteria dos teatros que ela se apresentava a seguinte frase: não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Que é o trabalho dela, é isso aí. O trabalho dela. Maravilhoso. E falando em trabalho, Eita. então, pra gente fechar esse bloco, Pedro, o que você acha da gente fazer uma pergunta pra deixar... Vamos. É bom, acho que a gente tá nisso. A gente tá falando muito aqui sobre, como até você comentou, de fazer outras coisas além de ser ator. O que a gente tá falando é sobre ter uma cabeça de produzir o negócio, de onde vem o dinheiro, de como faz funcionar. Então acho que isso é tão importante. Hoje a gente fala muito sobre isso, quando a gente vai conversar com amigos, estão em peça, assim. Mas quem tá produzindo? Como é? Quem tá por trás? Quem tá sabendo mexer nisso? Acho tão importante quando os atores que estão dentro entendem a mecânica da coisa, para além do ser ator. Hoje é muito difícil, é isso. A peça vai ficar um mês, 2 semanas, vai ter uma sessão. É tão importante ter essa dimensão 360 da produção. Até por esse lugar de, tipo, o ingresso custa. Às vezes o ator não vai ter essa dimensão. Porque ele vai chegar a fazer o dele, mas espera, o ingresso de R$20 pra produção no final de fechar isso aqui faz uma puta diferença. Enfim, eu só achei muito legal. A gente tem que, como atores, abrir esse lugar de entender outras áreas do que fazem aquilo acontecer. E qual que é a pergunta? A pergunta é outra, eu só quis completar. Tá, não. Que eu tava já assim... Não, a Isabel foi aqui, eu falei, não, mas isso é importante voltar Não, mas nisso. a pergunta tem a ver com isso, Tem a ver sim. com isso, tem a ver. Vocês Manda. fizeram milhares de coisas, todas muito importantes, todas incríveis, que fizeram parte de quem somos, né? Seja como parceiros, colegas de profissão, Sim. seja com a história da TV, porque estamos dentro da história da TV nesse momento, né? Com essas produções. Mas se hoje caiu do céu um PROAC maravilhoso aqui nessa mesa agora, e vocês podem produzir qualquer espetáculo que vocês queiram na face da Terra, que espetáculo vocês produziriam? Eu sei. Rosenkranz. Não. Não é o Rosenkranz e Guildenstern. Que é uma peça, gente, acreditem. São os 2 coveiros do Hamlet. É muito legal essa peça. Mas não é... Sabe que peça que eu gostaria de montar se realmente eu tivesse uma grana? É uma peça do Shakespeare chamada O Mercador de Veneza. Eu acho essa peça deslumbrante. E eu tô na idade de fazer esse personagem, sabe? É isso, sobre o ator que vai se colocando em tudo. Não, mas é porque ele é o personagem do Mercador de Veneza, esqueci o nome dele agora. O nome do personagem agora. Ele A é gente mais pode velho. perguntar pra direção, a direção às vezes faz isso. Você se lembra? Mas quem? O Al Pacino que Ele vai me faz? dizer. O Al Pacino fez... Não sei, mas do filme eu lembro muito do Al Pacino, que é um monstro em cena. Mas então, eu acho que é o personagem que ele fez, Ele é exatamente. incrível. Esse personagem é deslumbrante. Sim. Esse personagem é deslumbrante. Eu adoraria fazer, eu tô na idade de fazer, né? Ele é um personagem mais velho, ele é um personagem mais... Tem muitos jovens na peça, a filha dele, um monte de gente. Mas ele é o que eu gostaria de fazer. Eu esqueci o nome dele agora. Shylock. O outro lá me Uma soprou, voz. mas me veio... Transmimento de pensação. E você, Shylock. Vitor? Qual seria o espetáculo da vez pra você produzir com essa dinheirama que o PROAC jogou na sua mesa? Nossa, eu fico muito dividido. Talvez eu desse continuidade com o Sindelar para fazer do jeito que ele merece, porque
Uma coisa que eu aprendi muito com produção, assim, acho que é legal a gente ter várias frentes, mas também quando você quer fazer tudo, no fim você não faz nada, né? É igual uma analogia que o pessoal fala do pato, né? O pessoal, o pato ele voa, o pato nada, o pato não sei como, não faz nada direito. Então, uma vez que eu dei continuidade com esse projeto, se eu tenho a oportunidade de fomentar e falar, agora dá para fazer com uma estrutura legal, remunerar bem os profissionais que estão comigo, poder, de repente, falar assim, aquela ideia que a gente não podia fazer porque não tinha espaço, não, agora a gente tem fomento. Eu hoje daria continuidade para o Sindelar do jeito que o espetáculo merece, com tempo, né? Porque eu acho que também... Parece que não, mas a frase toda, Ariel, faz muito sentido, né? Não acho que não é nem tempo, é a prioridade, porque tem coisas que são urgentes, né? Você tem um horário amanhã para cumprir, e aí a gente tem um horário aqui para bater, e às vezes quando vê, falar, o que era aquilo? Depois eu vejo, no fim a gente não viu. A minha resposta hoje seria dar continuidade pro Sindelar com mais carinho e critério que ele merece. Muito bom. E Isabel você? Branquinha. Menina, Pera, não, já tava aqui, ó. Você primeiro. Isabel Branquinha. Eu acho que pegando um gancho no que você disse, Ariel, eu produziria hoje... O meu diretor quer que eu produza uma, mas eu não vou produzir a que ele quer, porque a gente já vai fazer isso. Fica de boa. Esse já tá acontecendo. Esse já tá. Mas não pode falar qual é o que já está acontecendo? É Pode, surpresa? a gente está aí com projetos... Pode? Então pode. Pode? Pode? Então Olha, primeira mão aqui, ó, o Ariel falou, chumbo então trocado pode, não pode. dói. Proac, me ouça, porque eu estou jogando aí no seu sistema. Universo. Hoje, dentro da... Assim, meu sonho da vida é produzir e fazer a Comédia dos Erros de Shakespeare. Mas, enquanto esse sonho fica ali, estamos aqui com a produção rodando, né? Tentando, vamos ver o que acontece. Um texto muito bacana de um dos mestres que passaram por mim, que me deram aula, né? Pro P Por mim também. O Samir Yazbek, que é a entrevista, que foi feita há quase 20 anos atrás, com Lígia Cortez, Marcelo Lazarato, e nunca mais foi feita em São Paulo. E aí, nosso sonho é trazê-la de volta aos palcos de São Paulo, com um elenco novo, um elenco diferente, com novas questões dentro desse texto, que é muito importante, a gente gosta muito. Se você não leu, leia a entrevista de Samir Yazbek. Isso. Um novo olhar depois de 20 anos da estreia. Exatamente. Esse é o seu Eu sonho não agora? lembro se eu assisti ou não essa peça. Ela Será foi que você feita não no fez? Sesc, né? Eu Sesc não- Santo Amaro. Não, acho que eu não vi, não. Infelizmente. Vai ter oportunidade, porque o Vai, Proac agora vai me vai dar ter. essa Vai. sacola de dinheiros e vamos produzir. Mas sabe, eu olhando assim pra você, tô te conhecendo agora, né, praticamente assim. Olhando pra você, sabe que personagem que eu Ai, acho que eu que já você gosto deveria disso. fazer? A megera domada. A Megera Domada, sem dúvida. Mas eu até pensei na Megera pra ela, mas tem um outro personagem que ela faria lindamente, que é do Tennessee Williams, Gata em Teto de Zinco Quente. Quente. É verdade. Adoraria! Já tá usando um felino inteiro? Adoraria. Leia esse texto porque o personagem é seu. É tua cara. Quando quiser produzir, eu estou super disponível. Com certeza. Podemos fazer uma leitura, né, desse texto. Por favor, minha seria casa está ótimo. aberta, o foyer está aberto para essas Isso. leituras. Elizabeth Taylor fez esse no cinema e ela fez lindamente. É ótimo. Ela fez lindamente. Quem tiver a oportunidade de ver, Gata em Teto de Zinco Quente com a Elizabeth Taylor e o Paul Newman. Ou nenhuma. Gente, é uma porrada na cara esse texto e essa interpretação deles. E Pedrinho, pra Esse não é o fugir. seu? Esse é o meu. Tá bom. Você falou Tennessee, tem um texto que eu tenho sonho de montar há muitos anos e não sei lá. Eu não sei o que eu faria com ele, mas tenho vontade. Que é o Fala Comigo Doce Como a Chuva. Que é um texto curto, mas eu adoro aquele casal em desencontro no texto, nas palavras. Nada casa com nada. Você tem que quase explorar aquele texto pra entender o que eles querem dizer. E eu acho que, enfim, tenho muita vontade de fazer essa montagem. Seria uma coisa diferente. Muito Não bom. sei o que eu faria, mas tenho vontade. Muito bom. E deixamos então no ar todas essas produções e vamos para o nosso último bloco. Direção, o sinal. Segundo sinal. Melhor? A gente tá no ar ainda? Estamos. E agora é o terceiro sinal. É hora que as portas do nosso teatro já se abriram. O foyer começa a ficar vazio. As pessoas já estão indo ver a peça e é a hora da divulgação. É a hora que vocês falam o que estão fazendo, onde a gente encontra vocês, o espaço de vocês. Bom, nós estamos em cartaz no Teatro de Ostre,
com o espetáculo Sindelar no Divã do Dr. Freud, às 8h30 da noite, terças-feiras, e nós vamos até o dia 30 de maio. Nossa, como você foi solene. Isso foi bom ou ruim? Não sei. Só espero que o público não fique pensando que a peça é tão... Bom, o Teatro Sindelar é um teatro muito gostosinho. Eu conheci agora para fazer esse espetáculo. Teatro Sindelar? Não, tô louco. Você foi solene agora. Agora eu fui idiota, né? Não, mas tudo bem. O Teatro Giostre foi um teatro que eu não conhecia mesmo, nunca tinha trabalhado lá. E fui trabalhar com essa peça, com Sindelar. E é um teatrinho muito gostoso, gente, porque ele tem um café na frente, assim, junto com uma livraria de arte mesmo, de livros de arte, uma literatura muito legal. E o teatro, no fundo, com 60 lugares, muito aconchegante, sabe, uma caixinha de música. Muito gostoso mesmo. E o que eu sinto do nosso espetáculo, sem querer badalar, ou, né? Mas é para badalar, é a nossa função. Porque estamos fazendo, né? Mas o público tem gostado muito. E isso a gente vê, não pelo aplauso no final, não, mas porque depois do espetáculo terminado, a gente abre um papo com o público. E o que a gente sente é querer mais. Eles querem mais do espetáculo, eles queriam ouvir mais, eles queriam saber mais. Porque a história é fenomenal. É o encontro desse Sindelar que muitos de vocês não conhecem, eu também não conhecia até fazer a peça, que é um jogador de futebol, cara. Um jogador de futebol austríaco, com amor pela pátria, e que vai buscar o Dr. Freud por causa de acontecimentos que eu não vou revelar, para não fazer como é que chama? Spoiler. Para não fazer um spoiler. E que ele vai buscar o Dr. Freud para resolver algumas coisas. E a peça é muito legal, porque ela não fica só na discussão entre essas duas pessoas, esses dois seres. Ela vai além, ela extrapola isso. E posso dizer, a peça não é uma defesa de tese. A peça não cai no discurso blá 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 estudantil, de querer defender alguma coisa do Freud ou de quem quer que seja. Muito pelo contrário, ela vai no âmago da vida desses dois homens. E a peça é curtinha. E aí deixa as pessoas justamente no final com essa coisa. Mas espera aí, acabou? Eu queria ouvir mais, eu queria saber mais. E isso é muito legal. É muito legal porque, aliás, não sei se eu falar alguma coisa, eu interrompi. Não, vai lá. Não, o espaço é de vocês. É que eu vi que vocês... E aí eu acho que cabe dizer que até essa linguagem de ser... Eu não gosto nem de usar a palavra curta, porque parece sempre que é algo pejorativo. É curta. É o tempo que tem que ser. A gente começou a sentir, claro, é muito incomum o espetáculo em torno de 30 minutos, que as pessoas falam, mas só isso? Eu falo assim, mas não há muito mais o que se dizer desta obra, né? Porque também tem obras que tem 4 horas, 2 atos, 2 dias. E às vezes as pessoas também não se predispõem mais, né? A gente falava isso muito do tempo. Tem um espetáculo aí, eu não quero dizer isso mal falando dele, que o pessoal fala da Herança, que assim, poxa, eu queria muito assistir, mas tem 2 finais, e ele é longo, e não sei o quê. E o nosso, em meia hora, você assiste e nós abrimos para um bate-papo exatamente para poder ter essa interação. Às vezes, por conta assim, se eu não conheço uma pessoa que está na plateia, quando acaba o espetáculo, claro, a gente recebe, né, os que apreciaram o espetáculo, familiares, amigos, convidados, mas tem aquela pessoa que, tem que pegar o trem das 11 e, é bom que o horário, apesar de ser, como ele é objetivo, o pessoal consegue usar o transporte público maravilhosamente bem, não tem nenhum problema. É bem localizado na Bela Vista, então tem ônibus, tem trem, metrô, linhas boas. Avenida Rui... Não é avenida, é Rua Rui Barbosa 201. Isso, é muito próximo do Teatro Sérgio Cardoso, tem a cafeteria, então se vocês chegarem mais cedo, sempre é muito bom. Pede um café, lê um livro. E acho que um chá mate delicioso na Giostre. É mesmo? Não tinha pedido, eu só pedi café. A gente vai bastante lá. Então vocês estão familiarizados. Vou pedir amanhã. Vamos. Com certeza. Eu falo pra produção pra pagar um pra você. Eu sou a produção, então... Mas é maravilhoso porque é uma linguagem diferente, né? Uma coisa que o Ariel sempre fala eu gosto de deixar ele como mestre de cerimônias, né? Ele que abre, né, as conversas. E ele traz muito aquela ideia, né? Se você quiser falar aqui também, como você fala lá, do antes e depois.
Me lembra do que eu falo lá, pelo amor de Deus. Eu acho genial. Ele me joga na fogueira, gente. Que eu Não, posso é ver. porque depois ele vai, quando desligar, vai falar assim, pô, você falou aquilo era ideia minha. Que você falava assim, antes nós demarcávamos os tempos como antes de Cristo. Ah, lá. não, é verdade. É que hoje a gente marca o tempo assim, antes da pandemia e depois da pandemia. AP e DP. AP e DP. Isso. E eu acho o seguinte, o teatro, né, ele se modificou com essa história toda da pandemia, se modificou mesmo. Nós, atores que fazemos, que trabalhamos com isso, a gente percebe isso muito mais do que o próprio público. Por quê? A gente sentiu que o nosso tempo dentro do teatro se modificou, o nosso fazer, o jeito de fazer teatro se modificou, as linguagens estão se modificando e eu acho isso maravilhoso. Claro que, sinceramente, né, criticamente falando, eu sou às vezes chato com isso, eu acho que tem qualidades e qualidades. Eu acho que existe o teatro muito bom sendo feito hoje, existe o teatro porcaria sendo feito hoje e tem de tudo, né? E eu acho que o teatro está se modificando. A linguagem do teatro está se modificando. Sim. Completamente. E acho Sensacional. E eu acho que com esse certeza. pensamento, ficamos por aqui. É isso. Pra deixar esse gostinho de quero mais. Vão assistir Sindelar e Freud. Certo? Sindelar e Freud. no divã do Dr. Freud. Muito bem. E nos vemos na próxima semana, não é isso? Muito obrigado Gente, pela obrigado, presença. Eu quero Lindo. agradecer muito de estar com vocês, viu? Sim, Foi muito obrigado. gostoso. Nós Obrigado, que gente. agradecemos, Obrigado. adoramos Muito bom. a presença de vocês. E você não deixe de estar com a gente aqui todas as quintas-feiras. Temos vídeos no canal, aqui no Foyer, com espetáculos, um espaço para você divulgar a sua peça, para você trazer o seu trabalho tão importante, a gente falar dos trabalhos de amigos, de colegas, de conhecidos, de colegas de profissão, certo? E como que a gente acha o nosso canal, Pedro? Você acha o nosso canal como Programa Foyer no YouTube e no Instagram é Foyer Programa, tá bom? Segue a gente lá, acompanha, curte, comenta, que ajuda muito o nosso trabalho. E vem contar pra gente se vocês foram à Giostre assistir este espetáculo. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui. As portas do nosso foyer vão estar sempre abertas. Nosso teatro também, esperando vocês e todo mundo. Vão lá assistir, gente. É isso. Obrigado. E Até o que direção? faltou? Direção é Terceiro Sinal.